A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast falaremos do tema TikTok confirmou espionagem de norte-americanos. O que você tem com isso? E para falar sobre o assunto, convidamos Madeleine Lasco, uma das experts da Fundação da Liberdade Econômica. Madeleine é jornalista há 26 anos, especialista em cidadania digital, colunista do UOL e está à frente do projeto Cidadania Digital na Gazeta do Povo. Atuou como consultora internacional do Unicef Angola na campanha que erradicou a polio no país, diretora de comunicação da Change.org para a América Latina, assessora no Supremo Tribunal Federal do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp. Trabalhou na Jovem Pan e Antagonista. Madeleine, é uma satisfação recebê-la aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, o prazer é todo meu de estar sempre aqui com vocês. Madeleine, vamos começar aqui o nosso papo, né? Inclusive no nosso último podcast nós conversamos sobre a movimentação de governadores nos Estados Unidos para proibir diversos aplicativos, né, da Rússia e da China especificamente, entre eles o TikTok. E a partir daquele momento, desde aquele momento, o que mudou até agora? O que mudou é que quando a gente trouxe esse tema aqui ainda no ano passado, parecia uma coisa meio até de ficção científica, né? Porque a gente estava falando que o Departamento de Homeland Security dos Estados Unidos tinha pela primeira vez feito um alerta público de que o simples fato de ter determinados aplicativos da China e da Rússia, entre eles o TikTok, entre eles o antivírus da Kaspersky, que é super famoso aqui no Brasil, só de ter isso instalado em qualquer máquina do serviço público ou de um agente público, qualquer máquina, computador, laptop, celular, poderia dar uma abertura para a invasão do sistema e espionagem, e segundo a Homeland Security já tinha acontecido. Só que parece uma coisa muito doida, né? Porque só de você ter o aplicativo lá, vão espionar, e quem vai espionar, e por que vai espionar. O que aconteceu? Na semana passada, eu fiz até uma coluna sobre isso na Gazeta do Povo. O TikTok, a empresa que é a dona do TikTok, foi forçada pelos fatos a fazer um pronunciamento público revelando que mandou espionar duas jornalistas, uma do Financial Times e a outra do BuzzFeed. E foram espionadas a jornalista, as pessoas próximas delas, todas as pessoas com quem as duas tiveram contato, isso no período de junho a setembro de 2022. Tudo que elas fizeram até e-mail foi rastreado, porque as duas estavam fazendo cobertura econômica sobre o TikTok. E o que o próprio TikTok dizia, né, que era fake news, que isso, que aquilo, no fim, eles foram forçados a revelar porque rastrearam para saber quem eram as fontes delas dentro do TikTok, só que elas não conseguiram descobrir antes delas revelarem que elas próprias tinham sido rastreadas. Então, elas publicaram a prova antes de descobrirem quem eram as fontes. E aí, tiveram de ver a público, entendeu? Entendi. E o que a gente aqui no Brasil tem relação a ver, né, com essa situação aí? Como é que a gente se relaciona com esse contexto? Porque o contexto que a gente tem é mais sobre as possibilidades que vão se criando nesse setor, possibilidades de invasão, possibilidades do que está acontecendo agora, do que sobre o caso específico em si. Quando esse caso veio à tona, os eurodeputados, os deputados da União Europeia, deputados do Reino Unido e dos Estados Unidos,
eles ficaram assim, os jornais internacionais descreviam como furiosos, furiosos. O que a gente aqui no Brasil tem a ver com isso? O que a gente tem a ver é que a gente tem toda uma legislação de proteção de dados, a gente tem governos cada vez mais informatizados, isso em todas as esferas de governo, e de repente nós temos aí diante dos nossos olhos uma prova concreta, cabal, de que essas empresas que tanto ajudam os governos a serem mais transparentes e eficientes, efetivamente estão usando o que elas proporcionam para a gente, que é a tecnologia, para espionar pessoas. E assim, elas estão espionando pessoas, nesse caso concreto, com interesse próprio. Não queriam que saísse notícia sobre o BuzzFeed. Mas não queriam que saísse notícia sobre o TikTok, desculpa. Mas suponha que o Partido Comunista da China tivesse também um interesse concreto. Suponha que a Rússia tivesse um interesse concreto. Suponha, entende, que a gente tenha alguém pagando para ter acesso a esses dados. Suponha que alguém pague um funcionário específico numa disputa interna aí entre órgãos públicos, entre empresas privadas. O que nós estamos vendo aqui, o que a gente tem a ver com isso, Eduardo, é que assim, é possível e já aconteceu. Com gente que a gente imaginava blindada, que é jornalista do Financial Times. Então, nós temos de passar a tratar esse tema de uma forma diferente. Não é ficção científica, é o mundo real agora. E nesse mundo real, né, que você está colocando muito bem, né, que não é mais esse mundo que a gente achava que um dia ia chegar, mas ele já chegou, né? De que forma isso afeta os agentes públicos, né? E sempre a discussão está muito na relação do público com o privado, né? E toda a discussão em torno de dados dos cidadãos e redes sociais, que é uma questão que precisa ser cuidada por parte, né, das instituições públicas, dos agentes públicos que lidam com os nossos dados todo dia, né, que estão lá, inclusive, guardados por eles. Como é que fica isso? É uma coisa que os agentes públicos vão ter de passar a abrir os olhos e não confiar só na tecnologia que está mais famosa e mais estabelecida. Aqui no Brasil, a nossa legislação sobre posse de dados, seja por meio do Marco Civil da Internet ou da Lei Geral de Proteção de Dados, pouca gente sabe disso. Ela é muito melhor, mais complexa do que a norte-americana. Na lei norte-americana, os grandes escândalos que a gente tem de violação de dados, eles não são, vamos dizer, processados com a lei específica. A nossa é muito boa. E o fato da nossa lei ser muito boa quer dizer o quê? Que os agentes públicos, objetivamente, têm mais responsabilidade sobre a guarda desses dados. Tudo o que a gente tem hoje em dia de serviço público está migrando para algum meio eletrônico. E o Brasil é pioneiro nisso. A gente foi o primeiro país a ter massificada a declaração do imposto de renda online. Esses dados todos, o que a gente está falando aqui, a gente pensa em dados, né? A gente fala em dados, geralmente as pessoas pensam no nome dela, no endereço, na senha. Quando fala em dados, a gente pensa nos dados que a gente preencheu em algum formulário. Mas nós estamos indo muito além. Por exemplo, toda a movimentação de imposto de renda de alguém, processos judiciais da vara de família, que tem pessoas em risco, processos criminais, processos com segredos industriais. Tudo isso hoje em dia está onde? Isso está armazenado em sistemas informáticos, em sistemas digitais. Esses são dados dos cidadãos. Quando a gente faz a nossa carteira de vacina hoje, isso na pandemia acho que evoluiu ainda mais rápido. É tudo digital. Todas as suas informações de saúde estão onde? Você pega o DataSUS, em qualquer lugar, você vai, tudo da saúde do cara é tudo digital. E aí tem a questão da responsabilidade.
a gente é obrigado, como cidadão, a colocar esses dados nos sistemas públicos do governo. Isso sempre foi, não é uma coisa que mudou agora. O que é que mudou agora? O que mudou agora é que esses dados começam a ser armazenados de maneira digital e o sistema de armazenamento, ele não é do governo, ele não é público. Ele necessariamente tem de ser construído por um ente privado. E aparentemente é aí que a gente tem esse problema. Quando as empresas privadas, elas não só constroem o sistema, mas outras empresas privadas que têm seus aplicativos instalados nas mesmas máquinas conseguem ter acesso a esses sistemas. Isso já acontece, isso é uma coisa louca. Então, vamos dizer, você tem todo um sistema dos computadores da Receita Federal que ele recebe tudo aquilo que a gente passa, confidencializado, isso, aquilo e aquilo outro, tudo feito com maior cuidado, ninguém entra naquilo. Ocorre que um servidor que tem acesso àqueles dados, porque ele trabalha com aqueles dados, ele verifica aqueles dados, ele instalou ali o aplicativo do TikTok. Por causa disso, alguém em algum lugar do mundo vai poder ter acesso ao outro sistema dele, que é o sistema seguro da Receita, entende? Diante do que nós estamos? E só que assim, o responsável é o agente público que guarda os dados. E é por isso que os nossos agentes públicos têm de prestar muita atenção nesses avanços tecnológicos. Entendi. E me parece, pelo que você tem nos dito aqui, né, nesses nossos podcasts, é que esses serviços, né, tipo do TikTok e tal, as sedes deles são em países os quais a democracia não é uma prática muito consolidada, né? Quando a gente está falando de Rússia e China, aí claramente, né, são dois países não democráticos, né? E isso é uma linha de corte segura, quer dizer, isso de fato é uma análise que está correta, a gente dizer, olha, sistemas que são provenientes, né, são desenvolvidos em países onde não se tem democracia, isso pode causar algum problema? A gente poderia fazer uma análise dessa forma? Olha, que é certo que os maiores problemas virão de serviços que não são de países democráticos, isso é certo. Mas também não quer dizer que os países democráticos consigam regrar esses serviços como as redes sociais. Então, assim, um serviço, por exemplo, que a origem dele é na China ou na Rússia, se ele tiver de atender a qualquer exigência do Partido Comunista Chinês ou da ditadura russa, é uma questão dele existir ou deixar de existir. Ele não tem como dizer não. Então, ali já tem um caminho muito bem traçado de qual é a vulnerabilidade, qual é o problema. E por isso a gente vê que os Estados Unidos, que geopoliticamente são a outra alternativa de poder, a outra alternativa, vamos dizer, de dominância de poder, eles acabam sendo os alvos preferenciais. Mas quando a gente vem para o caso do Brasil, a gente tem que se preocupar também com coisas menores, que não são só essas grandes questões geopolíticas. Existe, por exemplo, o caso que já aconteceu nos Estados Unidos, de funcionário ou de funcionário terceirizado dessas plataformas que recebeu dinheiro para invadir computador não de servidor público, de empresas, atrás de dados específicos. E assim, de coisa de grana e até, por exemplo, de dados específicos que uma parte precisava num divórcio. Para se ter ideia do tanto de coisa que se vende, se descobriu uma quadrilha dentro do Twitter uns anos atrás que estava vendendo para uns bandidos a geolocalização da Beyoncé. Então, assim, a gente sabe qual é o problema e que é um problema maior, que é um problema ideológico e que é um problema geopolítico dessas plataformas cujos serviços são sediados em ditaduras. Mas as plataformas que têm serviços sediados em democracias,
elas não estão livres de outros tipos de problema. E aqui uma curiosidade, você sabe que o Telegram tinha sede na Rússia. Aí o Putin resolveu proibir o Telegram. Primeiro o Putin pediu alguns dados de usuários do Telegram. O Telegram não deu. O Putin resolveu proibir. O que o cara do Telegram fez? Ele mudou ele e a empresa para os Emirados Árabes Unidos. E não teve mais que obedecer o Putin. 2 anos depois, o Putin liberou o Telegram de volta. Mas você perceba que ele não buscou um país democrático também, porque como um país democrático vai se comportar num embate com o Putin? Então, assim, a gente tem que abrir os olhos para esse mundo novo que está chegando, sabendo que chegarão problemas e nós temos de ter serenidade, sem generalizações, para achar soluções justas. O que parece claro é que em países democráticos há uma maior facilidade, né, do Estado de Direito, né, o Estado de Direito funcionar contra criminosos e etc. Né? E nesses países ditatoriais isso depende da relação que eles têm com os ditadores, né? E não, de fato, se eles cometeram crimes ou não. E o que pode ser feito pelas instituições públicas para prevenir, né, essas questões que você está nos colocando hoje? Uma questão importante é as instituições públicas começarem a investir em sistemas próprios para armazenar as coisas. Muita gente tem confiado exclusivamente em sistemas do tipo Google Docs, compra de armazenamento na nuvem dos documentos, da mesma forma que uma empresa compra aquele armazenamento na nuvem. Às vezes as pessoas têm uma preguiça danada de investir na segurança das redes, porque nunca aconteceu nada de tão, vamos dizer, nada de tão importante, ou porque ali é uma cidade pequena, ou porque já está todo mundo acostumado. Os funcionários, muitas vezes, como eles vão trabalhando muito tempo com os sistemas, eles vão começando a achar que já dominaram, que já entendem tudo, vão se tornando mais resistentes a qualquer tipo de reciclagem. E é preciso, nessa era da informática, sempre ir atualizando as pessoas, que isso é uma coisa, tudo vai mudando, né? Tudo vai mudando o tempo todo. Às vezes o serviço que até ontem era seguro, que você confiava, hoje descobriram uma brecha. Sem querer ter um comportamento preditivo para o futuro, lidando com a vida, como se a gente estivesse observando um ratinho de laboratório, sabe? Um passo por vez. Tem de todo mundo ir se atualizando, sabendo que problemas virão, mas que esses sistemas também resolveram problemas ainda mais graves na vida do administrador público, sobretudo na agilidade, na facilidade das buscas de documentos e na transparência. Então, a gente tem de ir andando, vamos dizer, devagarinho na solução dos problemas, ver com muita serenidade, não querer acertar logo de cara, saber ajustar aí como você está conduzindo as coisas. Estamos num momento diferente, em que a gente não tem todas as certezas que a gente já teve há alguns anos. E passar essa mentalidade para os agentes públicos é fundamental. Maravilha. Novos tempos, né, que estamos enfrentando, mas todos eles muito inovadores, diferenciados, né, desafiadores, mas é isso mesmo, a gente para evoluir, né, tem que enfrentar isso daí. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema TikTok confirmou a espionagem de norte-americanos. O que você tem com isso? Madeleine, mais uma vez, muito obrigado pelos seus ensinamentos e considerações aqui. Eu é que agradeço a todos vocês e lembrem sempre que os temas dos nossos podcasts eu também detalho em artigos no site da Fundação da Liberdade Econômica. Então, qualquer coisa que não ficou muito bem explicada aqui, que você quer mais detalhamento, você sempre tem nesses artigos. Maravilha, lá no nosso site, né, flebrasil.org.br.
E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEEconômica, e no Twitter, @FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.